Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Está todo mundo aí? Podemos dar início? Está todo mundo? Presidente. Pois não? Tudo bem? Tudo bem. Buenas. Então vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 14/2022. Hoje é 12 de abril de 2022, são 14 horas, a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, a apreciação da minuta da ata de número 13/2022. Eu pergunto de imediato aos senhores conselheiros, estão todos de acordo com a ata? Aprovado, presidente. Obrigado. Aprovado, presidente. Aprovado, senhor presidente. Obrigado. O conselheiro Lorenzon não estava na reunião passada, então. Perfeito, muito obrigado. Então, também aprova a ata de número 13, está aprovada. Próximo item da nossa pauta, análise do processo de número 0010403900/21-0, que trata de reclassificação e alteração societária da concessionária da Estação Rodoviária de Vacaria. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. O presente expediente trata da homologação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número AJCC 033/14, referente à reclassificação da Estação Rodoviária de Vacaria, de primeira para a segunda categoria, e a alteração na ementa das cláusulas 2ª, 12ª e 16ª do contrato, que tratam do objeto, caução e multa, respectivamente. Em 5/10/2018, é instaurado o processo PROA número 18-0435/0018-003-4, no qual, através do memorando número 086, a Superintendência de Terminais Rodoviários do Departamento Autoestrada e Rodagem, DAIR, anexa a documentação da concessionária de Vacaria para a confecção do termo aditivo, tendo em vista a emissão da resolução número 6.677/2018 do Conselho de Tráfego, que autoriza a reclassificação das categorias das estações rodoviárias ativas. Em 26/12/2018, o Conselho de Administração do DAIR emite a resolução número 9.236, resolvendo favoravelmente pela reclassificação de primeira categoria para a segunda categoria, alterando as cláusulas 2ª, 12ª e 16ª do contrato de concessão. Seguindo orientações da GERGS, tendo em vista a solicitação em processos similares, é anexado ao expediente planilha de faturamento para confirmar a reclassificação. Durante a tramitação do expediente no DAIR, constatou-se que a empresa efetuou alterações na composição societária sem prévia anuência do poder concedente. Oficiada a empresa, foram juntados aos autos o contrato social com todas as alterações, bem como as certidões comprobatórias da regularidade fiscal atualizada. Em 14 de junho de 2021, o Conselho de Administração emite a resolução número 11.510, com anuência da alteração societária da concessionária. Regularizadas as alterações na composição societária, procedeu-se à assinatura do primeiro termo aditivo ao contrato, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial no dia 23 de agosto de 2021, sendo o processo encaminhado à GERGS para análise e homologação. Em 27/1/2022, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS emite a informação número 19/2022 DJ. A diretoria registra que o artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto Estadual número 21.072/21 estabelece a divisão das estações rodoviárias em categoria, tendo como base a respectiva renda bruta mensal, estando a empresa na faixa proposta para a estação rodoviária de segunda categoria. Também aponta que foram observadas as disposições legais pertinentes, em obediência aos termos do contrato e às normas aplicáveis, encontrando-se o processo em condições de homologação quanto ao pedido de reclassificação da estação rodoviária de Vacaria.
Informa ainda que as alterações da composição societária foram aprovadas pelo Conselho de Administração do DAIR, conforme consta na resolução número 11.510/2021, de 14/6/2021. Por fim, opina pelo encaminhamento do processo ao Conselho Superior da AGERGS para análise e homologação. A diretora-geral da AGERGS, em 31/1/2022, acolhe as conclusões da informação DJ AGERGS número 19/2022 e remete o expediente para análise das diretorias de qualidade e de tarifas dessa agência. A Diretoria de Qualidade emite a informação número 14/2022 em 7/3/2022, opinando pelo encaminhamento à consideração superior para homologação da reclassificação da Estação Rodoviária de Vacaria de primeira categoria para a segunda categoria. A Diretoria de Tarifas emite informação número 25/2022 em 15/3/2022, registrando que não foi encontrado qualquer óbice à demanda e manifestando-se pela homologação. A Diretoria-Geral da AGERGS acolhe as conclusões das diretorias técnicas dessa agência, sugerindo ao Conselho Superior a homologação. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Nós não temos inscritos para a manifestação, logo eu devolvo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que apresente, então, a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. Compete à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados, AGERGS, por determinação da Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, artigo 3º, parágrafo único, a regulação dos transportes intermunicipais de passageiros, inclusive suas estações. Por determinação do artigo 4, inciso 4 da mesma lei, cabe a esta agência homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções nas áreas de sua regulação, zelando pelo fiel cumprimento, bem como revisar no âmbito de suas competências todos os instrumentos já celebrados antes da vigência da presente lei. A Estação Rodoviária de Vacaria Limitada, ME, firmou com o DAIR o contrato número AJCC 033/14 em 2 de julho de 2014, tendo por objeto a concessão e exploração do serviço de estação rodoviária de primeira categoria na localidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, mediante cobrança de comissão e ou cobrança de taxa de embarque, bem como exploração de serviços inerentes, acessórios e complementares à concessão. Conforme refere a Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, no artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto Estadual número 21.072/71, estabelece a divisão das estações rodoviárias em categorias, tendo como base a respectiva renda bruta mensal. Abre aspas. Artigo 9º. Estação rodoviária é o estabelecimento destinado a atender o tráfego rodoviário intermunicipal. Parágrafo 1º. As estações rodoviárias, tendo como base a respectiva renda bruta mensal, serão divididas para efeito do estabelecimento das instalações necessárias nas seguintes categorias: A, primeira; B, segunda; C, terceira; D, quarta. Parágrafo 2º. As estações rodoviárias sofrerão mudanças de categoria de acordo com critérios fixados pelo Conselho de Tráfego do DAIR. Parágrafo 3º. As estações rodoviárias da capital do estado serão de categoria especial. Parágrafo 4º. O DAIR, ouvindo o Conselho de Tráfego, estabelecerá para cada categoria um mínimo de requisitos necessários ao bom funcionamento do serviço. Fecha aspas. Assim sendo, por competência do Conselho de Tráfego do DAIR, editou em 23 de maio de 2018 a resolução número 6.677, que reclassifica as categorias de estações rodoviárias. Para estações de primeira e segunda categoria, houve uma atualização dos valores na ordem de 37%, resultando em novas faixas de renda bruta mensal a serem consideradas para cada categoria. Essa atualização deu origem ao expediente em tela para a adequação da categoria da Estação Rodoviária de Vacaria, que passa de primeira para a segunda categoria, e as consequentes necessidades de aditamento do contrato para adequação das cláusulas correspondentes. Cabe referir
o explicitado da resolução número 9.236/18 do Conselho de Tráfego de Administração do DAIR, ao aprovar a reclassificação da estação rodoviária, de que a alteração das cláusulas 2ª, 12ª e 16ª, que tratam objeto, caução e multa, respectivamente, tem fundamento legal na linha B, inciso 2º do artigo 65 da Lei número 8.666/93. Abre aspas, artigo 65. Os contratos regidos por lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1º, unilateralmente pela administração. A. Quando houver modificação do projeto e das especificações para melhor adequação técnica de seus objetivos. B. Por acordo das partes. 2. Por acordo das partes. B. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como modo de fornecimento e fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Fecha aspas. Conforme registrado no decorrer do processo, verificou-se que a empresa Estação Rodoviária de Vacaria, RS, promoveu diversas modificações em seu contrato social original, especificamente no tocante aos sócios, cotas e administradores durante a vigência da concessão outorgada pelo poder concedente, sem prévia comunicação ao DAIR. Destaca a Diretoria de Assuntos Jurídicos, na informação 19/2022, que promover alterações na concessão ou controle societário sem a devida anuência do poder concedente pode, inclusive, sejar a caducidade da concessão nos termos do artigo 27, parágrafo 1º da Lei número 8.987/95. Outro sim, nos termos da cláusula 14ª do contrato, a transferência da concessão ou do controle societário da concessionária deverá ser examinado pelo poder concedente e, após ser encaminhado à GERGS para homologação. Sanadas as questões das modificações no contrato social e tendo sido submetidas à apreciação do Conselho de Administração do DAIR, foi firmado o primeiro termo aditivo ao contrato. Por conseguinte, levando-se em considerações as autorizações do DAIR em consonância com a análise das diretorias técnicas dessa agência, concluiu-se que o expediente cumpre os requisitos contratuais e legais para as alterações do quadro societário e para a reclassificação da estação rodoviária de Vacaria de primeira para a segunda categoria. Diante do exposto, voto por 1. Homologar as alterações da composição societária da concessionária do Serviço de Estação Rodoviária da localidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. 2. Homologar o primeiro termo, número 1, do contrato AJCC 003/14, celebrado entre o DAIR e a Empresa de Estação Rodoviária de Vacaria, relativo à reclassificação de primeira para a segunda categoria. 3. Dar conhecimento às partes. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor do presente processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado. Passamos, então, para os debates, e aí eu aproveito para perguntar, então, ao conselheiro Mangion, se tem algum comentário. Não, presidente. Obrigado. Conselheiro Lorenzon, algum comentário? Inteiramente de acordo, eminente presidente. Obrigado. Então, devolvo a palavra agora para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion. Acompanhe o relator. Obrigado. Conselheiro Lorenzon. Inteiramente de acordo. Obrigado. Também acompanho o voto do relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Passamos na sequência para a próxima análise do processo 0004093900/22-0, que trata da homologação de reajuste extraordinário
das tarifas do transporte intermunicipal de passageiros do sistema de longo curso e suburbano do interior. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para que possa apresentar o seu relatório. Muito obrigado, presidente. E quero saudar Vossa Excelência, e assim eu trato, por excelência, para manter um costume de 32 anos lá no nosso Tribunal de Contas do Estado. Então, para evitar dificuldades, eu desde logo vou fazer esse tratamento, vou dedicar esse tratamento que merecedores Vossas Excelências. Eu vejo também que está presente na sessão o ilustre advogado Dr. Fernando Variani. Pergunto a Vossa Excelência, presidente, o Dr. Variani vai fazer manifestação neste processo? Não está previsto, pelo menos ao que me consta. Se me permite, Excelência, eu me inscrevi para tanto. Então desculpe, eu peço desculpas, porque a informação que eu tinha é que não haveria inscrições. Então, vamos corrigir. Então, mas, de qualquer forma, na sequência, a primeira leitura do conselheiro, do senhor conselheiro, e depois que tem a manifestação. Perfeito. Eu quero, para fazer inicialmente uma saudação a Vossa Excelência e, na sua pessoa, a todos os eminentes conselheiros que compõem este conselho, aos nossos assessores, os diretores, a todos que estão participando desta sessão, que possibilitam que realizemos este trabalho. Quero também saudar o Dr. Variani, que já está presente, que já se manifestou, que fará sustentação, imagino, neste processo. Cumprimentando o eminente advogado, eu quero dizer da satisfação de encontrá-lo agora em outro fórum. Eis que Sua Excelência, nestes anos que passou, nesses 32 anos passados, foram muitas as oportunidades que tivemos de trabalharmos juntos, Vossa Excelência utilizando a tribuna dos advogados, na sustentação dos pleitos dos seus interesses lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos sempre a melhor das imaginações de trabalho que pudemos realizar, Vossa Excelência, com a competência que tem, a experiência, a capacidade, muito auxiliou para que nós pudéssemos realizar a contento aquelas atividades que eram a nós inerentes lá no Tribunal de Contas. Cumprimentos, doutor Variani, por encontrá-lo trabalhando aqui na AGERGS. Obrigado pelas palavras generosas. Muito bem. Eu vou, então, presidente, iniciar o meu trabalho, que é o primeiro, portanto, faço a estreia no exame como relator de processos aqui na nossa agência, e, desde logo, encaminho, então, o relatório. E digo que o presente expediente trata de reajuste extraordinário aprovado pelo Conselho de Tráfego do DAER para o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros, de longo curso, em decorrência de requerimento da Associação Rio Grandense de Transporte Intermunicipal, RTI, e da Associação Gaúcha de Pequenas e Médias Empresas Transportadoras de Passageiros, AGPM. Em 30 de março de 2022, a Secretaria de Logística e Transportes, atendendo solicitação do DAER, encaminha à AGERGS o processo PROA 22/1800, 148, dígito 6, para análise e homologação do percentual de reajuste final de 7,33% a ser aplicado sobre os coeficientes tarifários vigentes, conforme decisão contida na sessão extraordinária número 3.744, de 30 de março de 2022, do Conselho de Tráfego do DAER. Em 31 de março, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS emitiu a informação 36/2022, apresentando as seguintes considerações e conclusões, a seguir resumidas. As representantes RTI e AGPM apresentaram requerimento em face dos aumentos expressivos do preço do óleo diesel. O levantamento de preços e cálculos aprovados pelo Conselho de Tráfego do DAER consideram a ponderação do diesel conforme metodologia da cesta de índices aprovada pela resolução decisória
568/2020 da AGERGS, que aprovou a nota técnica número 5/2019. Assim, considerando uma variação de preços de junho de 2021 a março de 2022 de 35,57%, aplicada sobre o preço relativo do óleo diesel na composição das tarifas, de 20,6%, foi aprovado o reajuste extraordinário de 7,33% para as tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Longo Curso e Suburbano do Interior. Apresenta a cesta de índices da nota técnica número 5/2019, da Diretoria Técnica, para os reajustes tarifários do sistema que serviu de base para os cálculos do DAIR. E aqui, então, está apresentada a estrutura de custos nesta tabela, que é fácil de verificar. O item, no primeiro caso, pessoal, ponderação 43,30%, no diesel, 20,60%, chassi, 4,70%, carroceria, 4,70%, outros 26,70%, completando o percentual de 100%. A variação do custo do óleo diesel de 35,57% deve-se ao preço de março de 2022, consultado no site da ANP, de R$ 6,22, sobre o preço de junho de 2021, que seria a data do último reajuste, que era de 4,442. A diretoria recomenda a homologação do reajuste aprovado pelo DAIR de 7,33% e apresenta a tabela com os coeficientes tarifários resultantes. Por fim, menciona que no reajuste anual previsto para junho de 2022, deverá ser descontado este percentual ora concedido. Repito, então, por fim, menciona que no reajuste anual previsto para o mês de junho próximo, deverá ser descontado este percentual ora concedido. Mediante o acolhimento número 13/2022, o diretor de tarifas acolhe a informação número 36/2022. Em razão do sistema operacional do DAIR não viabilizar as emissões das tabelas tarifárias sem que fiquem disponíveis para utilização das concessionárias, recomenda a homologação após a deliberação do Conselho Superior. Em 4 de abril, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, atendendo o encaminhamento da Diretoria-Geral, emite a informação 78/2022, onde analisa a necessidade de audiência e consulta pública no presente processo. Apresenta, em síntese, as seguintes considerações: que o processo em tela veio à agência para homologação de reajuste extraordinário concedido pelo DAIR em face dos aumentos expressivos do preço do óleo diesel. E agora, por força da Lei Estadual 14.834/2016, os processos tarifários possuem início no departamento e, posteriormente, são enviados para a AGERGS para homologação. Sobre tal aspecto, foi emitido o ofício 49/2022 ao DAIR para que fossem os processos tarifários iniciados e, após a conclusão, enviados para devida homologação pela agência. A REM número 49/2019, em seu artigo 5º, preceitua que a realização prévia de audiências e consultas públicas é condição de validade para os atos de reajustes tarifários não previstos em contrato de delegação. Por sua vez, o artigo 6º da REM 49/2019 prevê as hipóteses em que as audiências e consultas públicas não serão obrigatórias, não se enquadrando o caso em tela em nenhuma dessas hipóteses. Consta ainda no artigo 32 que, aspas, os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior. Fecho aspas. E eu estou aqui transcrevendo o que prevê o artigo 5º, os artigos 5º e 6º da REM 49/2019.
refere à resolução normativa número 34/2016 da AGERGS, que disciplina a realização de audiências e consultas públicas para reajustes e revisões tarifárias, que dispõe, artigo 9º, nos reajustes das tarifas dos serviços públicos delegados, cujos índices estejam previamente estabelecidos em normas contratuais, resoluções regulatórias ou na legislação aplicável, a realização de audiência pública será facultativa. E o parágrafo único deste artigo 9º prevê os reajustes que não se enquadrarem no caput deste artigo, bem como as revisões tarifárias, serão obrigatoriamente precedidos de audiência pública. E o artigo 21 prevê que, adicionalmente à audiência pública, fica facultada ao Conselho Superior a realização de consulta pública para manifestação escrita aos interessados. E, no seu artigo 23, prevê que os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da AGERGS. Por todo o exposto, considera que tanto a REN 34/2016 quanto a REN 49/2019 são omissas quanto ao trâmite do processo de homologação de tarifas calculadas pelo poder concedente, entendendo aplicável o disposto no artigo 23 da REN 34/2016 e artigo 32 da REN 49/2019, hipótese em que cabe ao Conselho Superior da AGERGS resolver os casos omissos. Em 6 de abril, a Diretoria-Geral acolhe as recomendações das diretorias técnicas e encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação. Em reunião administrativa registrada na ata 01/2022, diante do exposto, o Conselho Superior decide pela não realização dos procedimentos de consulta e audiências públicas, tendo em vista tratar-se de homologação de processo tarifário iniciado pelo poder concedente. Decidem ainda que há a necessidade de revisar os regulamentos existentes de maneira a contemplar situações similares, em especial quanto ao transporte intermunicipal de passageiros. É esse, então, eminente presidente, eminentes conselheiros, o meu relatório. Ok, muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Então, eu até, corrigindo aqui, eu não tinha informação de que o doutor Variani teria se inscrito. Acho que talvez tenha havido algum problema formal. Mas eu até pergunto ao doutor Variani se ele tinha se inscrito, só para que a gente possa, porque tem todo um procedimento de inscrição, né? Só para ter certeza que eu não estou cometendo nenhum atropelo aqui formal. Sim, senhor presidente. Ontem foi solicitado e recebemos o retorno por e-mail da devida inscrição. Tá, ok. Então peço desculpas aí pela não ter entendido isso. Mas então passo a palavra para o Dr. Variani para que ele, por 10 minutos, possa fazer a sua manifestação. Bem, de forma muito breve, boa tarde a todos. Senhor presidente, obrigado pela compreensão. Eu, na verdade, venho à tribuna mais para parabenizar o novo conselheiro, o doutor Algir, do que propriamente pelo processo, porque, e quero de antemão agradecer a Vossa Excelência pelas palavras elogiosas e generosas que me dirigiu, e devo confessar que na atuação no Tribunal de Contas, nesses anos todos que nos encontramos, para mim foi uma grata satisfação que Vossa Excelência sempre soube compreender as agruras daquelas demandas que lá tivemos, não se distanciando, obviamente, da legalidade, mas compreendendo também os fatos que permearam todas aquelas situações e a realidade. Então, quero lhe agradecer e tenho certeza que Vossa Excelência vem para esse conselho para qualificar ainda mais a sua atuação, né, a atuação do Conselho,
que já é nobre, que já é qualificada, mas Vossa Excelência vai trazer a experiência de um tribunal, eu diria, se não ou melhor, um dos melhores tribunais de contas do nosso país. E digo isto com muita segurança, porque conheço todos os conselheiros e também o corpo técnico, que também é muito qualificado. E, para minha alegria, a Vossa Excelência é o relator desse processo, né? E aí já quero entrar nessa questão. Não é de seu desconhecimento o drama que vive o setor de transporte, não é de hoje. Em muitas oportunidades conversamos sobre isso no tribunal e na tribuna, né? Temos tentado demonstrar e levar ao conhecimento de Vossa Excelência o drama que este setor, não só do transporte coletivo, mas também do sistema de rodoviária, que faz parte deste sistema de transporte, que é, sim, um serviço essencial para a nossa sociedade e que nós precisamos, assim, olhar para ele, e temos todos um compromisso e uma responsabilidade para que ele continue prestando o bom serviço que presta. Esta emergencialidade que buscamos já vem traduzida aí no vosso relatório, o conselheiro Algir, que demonstra aí claramente a complexidade do tema, o drama do tema. Nós estamos falando de um reajuste de mais de 40% em pouco tempo. E nós estamos falando de um reajuste emergencial para pagar uma conta que já foi feita, mas para frente, né? É meio complicado isso, né? Nós vamos buscar um reequilíbrio, um reajuste emergencial do combustível, de uma conta que já pagamos e que vamos desembolsar também daqui para frente, daqui para adiante, e que deve vir aí outros reajustes. Não é uma novidade, né, que o setor de transporte vinha sofrendo com a queda de passageiro, e que só se agravou e severamente se agravou na pandemia. Em 2009 já vinha caía mais de 10%, por N razões. Por conta da clandestinidade, o poder público não tem condições e o seu braço não alcança a fiscalização que teria que ter para o serviço clandestino, por conta dos aplicativos, né, mais variados, né? Nós temos BlaBlaCar, nós temos Uber, nós temos, enfim, uma infinidade de serviços que aparecem aí à margem, eu diria, até à margem da lei, e que vem prejudicando este setor e que, ao fim e ao cabo, prejudica toda a sociedade. Então, estamos aqui buscando uma recomposição, porque estivemos numa audiência na agência, onde falamos com os conselheiros, o presidente e o conselheiro Petersen, na oportunidade, e os técnicos, se bem me lembro, que estavam presentes, e demonstramos, porque nós estamos amargando, conselheiro Algir, o senhor conhece essa história, de março do ano passado, quando a pandemia iniciou, o setor perdeu 85% do seu passageiro e teve que continuar viajando, teve que continuar transportando em todos os municípios. E isto veio se agravando. Hoje nós estamos com uma demanda da ordem de 50% a 52%, e a gente vê e a gente sente que dificilmente o setor retomará uma ocupação de 70% do que transportava em 2019, que já era uma demanda baixa. Então, é um setor que tem que ter um olhar muito especial pelos órgãos de controle, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela agência,
pelo gestor público, que é o Dair. Nós precisamos pensar e talvez repensar a forma de tratar deste assunto para que a gente tenha condições de preservar este sistema todo, que, de novo, ele transporta as pessoas. O nosso problema não é de Porto Alegre para Gravataí, para Cachoeirinha, para Viamão. O nosso problema é lá de Bossoroca para Porto Alegre, de Bossoroca para São Luís Gonzaga, enfim, do interior, das cidades pequenas, né? Se nós não tivermos esse transporte, as pessoas não poderão se locomover. Então, fica aqui, Excelência, o apelo para que tenhamos um olhar cauteloso, cuidadoso, crítico, sim, mas um olhar que busque preservar este setor, que ele é muito importante para o desenvolvimento do Estado e para o desenvolvimento da nossa sociedade. É por isso, o conselheiro Algir e demais conselheiros, que nós estamos há alguns dias até apelando com muita preocupação, né, que fosse dado agilidade a esse processo e a essa homologação. Infelizmente, vejo que a nossa agência foi sensível e dispensou a audiência pública, a consulta pública, porque, como Vossa Excelência, conselheiro Algir, demonstrou, as normas assim o autorizam. Então, fica aqui, primeiro, o nosso agradecimento pela agilidade que o corpo técnico e os conselheiros e a agência, enfim, está dando a este expediente, porque o setor precisa, sim, desta agilidade neste momento. E segundo, deixar aqui esta preocupação e este apelo, que eu tenho certeza que vem o conselheiro Algir somar ao nosso conselho, ao nosso corpo técnico, porque conhece, eu não diria como ninguém, mas conhece muito desta matéria, lá no seu detalhe, né? E sabe, sim, tenho certeza, já disse isso, já ouvi dele, que reconhece neste setor uma importância social significativa, e tenho certeza que Vossa Excelência, com os demais conselheiros, trarão ou auxiliarão na busca de uma solução e de uma proteção para esse sistema que está de muito carente deste olhar cauteloso. Muito obrigado, desculpa pelo alongado, e, mais uma vez, muito obrigado, conselheiro Algir. Vossa Excelência foi muito generoso com as suas palavras. Muito obrigado. Passo e devolvo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon, para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Perfeito. Obrigado, presidente. Eu quero, então, registrando essa manifestação feita pelo doutor Variani, dizer a sua excelência, então, mais uma vez, reafirmar a satisfação e a honra que eu tenho em poder encontrá-lo trabalhando da mesma forma como trabalhamos durante todo aquele tempo no Tribunal de Contas do Estado, cada um na sua atividade, com responsabilidade, com cuidado e principalmente com sensatez. Eu vejo que o eminente advogado muito auxiliou nos processos que tramitavam lá na Corte de Contas, com a sua experiência, com a sua assessoria, esclarecendo pontos, muitas vezes divergentes, com as nossas equipes técnicas do tribunal, preparados como são os técnicos desta agência, que eu estou passando agora a admirar, porque vejo os cuidados que eles todos têm no exame dessas questões tão importantes, tão sensíveis para a sociedade, como é este processo que eu estou relatando. Presidente, não está registrado assim no meu trabalho, na fundamentação, mas pessoalmente eu quero dar um testemunho pessoal. Eu sempre fui, desde jovem, um grande utilizador do transporte coletivo, porque eu sou oriundo do interior. De Cruz Alta eu vinha a Porto Alegre e outras cidades. Utilizava aquele que me levava para a faculdade de Santo Ângelo, que era uma empresa chamada Tracisa. Eu lembro bem disso, era jovem, estudava na faculdade de Santo Ângelo e utilizava esse transporte, porque não tinha possibilidade de ter carro.
Posteriormente, na atividade política como deputado, muitas e muitas vezes atravessava as noites nessa serra, indo para o interior do estado, para o Planalto Médio principalmente, que era a minha região, as noites, madrugadas de inverno, com serração na serra, perigosa, inclusive, como é a BR-386, sempre utilizando já aí a empresa que fazia a linha, que eu acho que ainda é que faz, que é a Ouro e Prata. E depois, quando passei a veranear lá em Torres, utilizando sempre o transporte coletivo de Porto Alegre para Torres, vindo para o tribunal, voltando pela empresa, aqui é agora eu não estou recordando, é a empresa Unesul, exatamente, Unesul. Mais do que isso, presidente, eminentes conselheiros, a minha visão pessoal, recentemente, estando lá na cidade de Cruz Alta, eu resolvi voltar a Porto Alegre, porque em função dessa pandemia, essa coisa toda, eu tive que ir a Cruz Alta, uma necessidade familiar, onde estão lá os meus familiares, e voltando num sábado à noite, esperei então o ônibus na rodoviária de Cruz Alta. A própria rodoviária, as próprias rodoviárias, estão numa situação, eu diria, pré-falimentar, porque era um abandono completo lá, meia dúzia de pessoas, quase que nenhuma segurança, aguardando um ônibus que, quando chegou, estava com a metade da sua capacidade para chegar em Porto Alegre. Depois, em Torres, agora, nesse verão, foi um cataclisma, porque a empresa, a rodoviária, que era no centro, ela se transformou, foi quase lá na BR. As pessoas pagando mais para ir de transporte de táxi ou de Uber para a rodoviária do que de Torres para Porto Alegre, pagando o ônibus da Unesul. Então, essa é uma situação que atinge em cheio toda a sociedade. As empresas, os usuários, de uma forma geral, e não só no longo curso, como até no metropolitano e na Porto Alegre, nós sabemos da situação crítica que está vivendo. Mas neste trabalho da Gergs, eu quero dizer que na fundamentação, colocada muita experiência, muita capacidade, muita competência pelas nossas equipes técnicas, eu estou verificando agora, então eu faço já o exame da fundamentação, que compete à Gergs, por força da Lei Estadual 10.931, de 97, e com base na legislação e princípios que regem a delegação dos serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, assegurar a adequada prestação dos serviços, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários e zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro do serviço. Aqui, então, englobando tudo aquilo que eu estava mostrando anteriormente pela experiência pessoal que vivi. Compete ainda à Gergs buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, bem como fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. Dispõe o referido documento legal que a atividade reguladora da Gergs será exercida, dentre outras, na área de transportes intermunicipais de passageiros. Como bem refere a Diretoria de Assuntos Jurídicos na informação 78/2022, o Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal ainda atua de forma precária, sem a existência do devido processo licitatório, como determinado pela Constituição Federal, em seu artigo 175, que impõe a licitação para a concessão e permissão dos serviços públicos, cuja disciplina é dada pela Lei Federal 89/87/95. O contrato, formalizado após regular processo licitatório, gera segurança para os usuários, poder concedente e para os próprios delegatários dos serviços, para a defesa de seus direitos e prerrogativas. Entretanto, essa realidade de precariedade do serviço não afasta a incidência do ordenamento jurídico sobre ele, de modo que se deve observar as estipulações que determinam a utilização de instrumentos para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, em especial a Lei 89/87 de 95, a Lei Estadual 14.834 de 2016 e a Lei Estadual 10.931 de 97.
Acrescenta ainda a diretoria, relativamente ao quesito de competência, que a Lei Estadual 14.834 de 2016 refere que os estudos tarifários serão de responsabilidade do órgão gestor. Diz o artigo 6º, o órgão gestor do Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso será o DAER, sob a supervisão da Secretaria dos Transportes, ao qual incumbirá, inciso 4º, realizar estudos tendo em vista a composição e a realização das tarifas. E no seu artigo 26, o preço das passagens será calculado pelo órgão gestor, consideradas as extensões das linhas e seções e os coeficientes tarifários quilométricos constantes dos contratos de concessão. E o parágrafo 1º deste artigo 26 diz: os coeficientes tarifários quilométricos serão reajustados anualmente em sua data base, após cálculo do órgão gestor, aprovação do Conselho de Tráfego e homologação pela GERGS, sendo consideradas as variações dos preços dos insumos e a planilha tarifária anexada ao contrato de concessão. O poder concedente, atendendo demanda das empresas autorizatárias, deliberou, aspas, pela aprovação do percentual de reajuste final de 7,33% a ser aplicado sobre os coeficientes tarifários vigentes e pelo encaminhamento à GERGS para devida homologação e posterior devolução ao DAER para a implantação dos novos coeficientes no sistema e cálculo das tabelas tarifárias, conforme decisão número 11.239/22 do Conselho de Tráfego do DAER. A Diretoria de Tarifas, na informação número 36/2022, a qual me reporto, registra que a variação de preços do óleo diesel, considerada pelo DAER, foi aplicada sobre o peso relativo do insumo na composição das tarifas, conforme metodologia da cesta de índices aprovados pela GERGS, na resolução decisória 568/2020. Não houve alterações relativas aos preços dos demais itens da estrutura de custos. Quanto à questão das audiências e consultas públicas, enfatizo a menção da Diretoria de Assuntos Jurídicos no presente expediente de que constituem instrumentos importantes de participação, controle social e transparência da administração pública. Assim, a GERGS, ao regular o trâmite dos processos, previu em suas normativas meios de propiciar aos agentes regulados e aos usuários dos serviços o amplo acesso às informações, bem como a oportunidade de manifestação sobre os processos de sua competência. Entretanto, a Resolução Normativa número 34/2016, que define as normas a serem adotadas quanto aos processos de reajuste e revisão de tarifas, tem como referência o início do processo na própria agência, mediante requerimento ou de ofício. Assim sendo, entendeu a Diretoria de Assuntos Jurídicos que este regulamento, bem como a Resolução Normativa 49/2019, aspas, não prevêem hipótese, como no caso em tela, em que o DAER concedeu o reajuste e encaminhou a GERGS para homologação. Fecho aspas. Por fim, cabe referir que o Conselho Superior aprovou a Resolução Normativa 62/2021, fixando a data de 1º de junho para os reposicionamentos tarifários do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Assim sendo, importa reforçar o apontamento da Diretoria de Tarifas que, no reajuste anual previsto, deverá ser descontado o percentual ora concedido. Esta é a minha fundamentação, eminente presidente. Então, agora me permito encaminhar, se Vossa Excelência permitir, o meu voto. Posso fazê-lo, presidente? Na realidade, nós temos antes aqui, conselheiro, a palavra do conselheiro revisor. Presidente, Pois não? ele tem que concluir o voto dele.
Desculpe, conselheiro. Desculpe. Por favor, vá em frente. Eu Então, fiz uma pequena confusão, desculpe. perfeito. Então, vou proferir o meu voto, senhor presidente. Eu faço dizendo, em primeiro lugar, homologar o reajuste de 7,33% para as tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Longo Curso e Suburbano do Interior, resultando nos seguintes valores para os coeficientes tarifários. E eu apresento agora, no meu voto, os coeficientes tarifários, tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, com embarque nas estações rodoviárias, o semidireto e direto, e o percentual. No comum, também, nestes embarques nas estações rodoviárias, no comum, também o seu percentual, que está aqui transcrito. Depois, no embarque fora das estações rodoviárias, também o comum. Logo a seguir, os coeficientes tarifários tipo 2, também aqui, embarque nas estações rodoviárias, o semidireto e direto e o comum. E fora das estações rodoviárias, no embarque fora das estações rodoviárias, o comum. Todos com seus percentuais colocados e que está já do inteiro conhecimento de Vossas Excelências. Me permito, então, não fazer a leitura de cada um desses itens. Estão aqui bem esclarecidos. 2. Tem 2 no meu voto. Determinar o encaminhamento pelo DAER à AGERGS, no prazo de 10 dias, das tabelas com cálculo das tarifas praticadas por linha, para fins de homologação. E terceiro, determinar a revisão das normas da AGERGS de maneira a contemplar a homologação de processos tarifários iniciados pelo poder competente, concedente. E assim é como estou votando, eminente presidente e eminentes conselheiros. Tivemos algum problema aqui? Não. Conselheiro Lorenzão? Eu concluí, presidente, o voto. Acho que interrompeu um pouquinho, conselheiro, interrompeu um pouquinho, eu não estou ouvindo, não sei se os demais estão. Sim, ouvimos, senhor. Eu estou escutando. Houve algum prejuízo? Eu posso refazer a leitura, presidente. É necessário? Pergunto. Vossa Excelência? Houve interrupção? Senhores? Estão ouvindo? Ou sou só eu aqui que estou com dificuldade? Nós estamos Acho que ouvindo. só o Estamos ouvindo, senhor microfone presidente. do presidente que está com problema. Hein? Eu pergunto, presidente, eu estou sendo ouvido pelos demais conselheiros, à exceção de Vossa Excelência? Sim. Está sendo ouvido, senhor presidente. Conselheiro Manjão, Vossa Excelência está me ouvindo? Sim, senhor. Sim. Conselheiro Petersen? Perfeitamente, conselheiro Algir. Conselheiro Porce? Também estou ouvindo. Então é um problema lá no... Ele saiu e está entrando de novo. Vamos ver. no equipamento do presidente, né? Desculpa, teve um pequeno problema aqui, mas já retornei, desculpa. Pois não. Senhor presidente, o conselheiro Algir proferiu o voto e todos Perfeito. ouviram. Acho que só o senhor que não ouviu, mas todos ouviram. Eu peço perdão, hoje está meio complicada a coisa aqui. Então, por favor, conselheiro. Posso encaminhar, então, a revisão? Pois não, por favor. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto e determinando imediata aplicação do reajuste logo após a publicação das tabelas tarifárias a serem elaboradas pelo DAER, independentemente do cumprimento do item 2 do voto. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Pergunto aos senhores conselheiros, conselheiro Manjon, conselheiro Alexandre, se tem alguma consideração a fazer? Presidente, a única consideração que eu tenho é com relação ao voto de revisão, que, no meu entendimento, seria desnecessário aquele complemento determinando a imediata aplicação do reajuste logo após a aplicação das tabelas a serem elaboradas pelo DAER, independente do cumprimento do voto do item 2, porque é assim que se procede desde sempre, né? Nós estabelecemos o coeficiente, os índices, o DAER publica lá suas tabelas, tem os seus procedimentos internos e logo após já entra em vigor
as tarifas, quando o DAIR atualiza as suas planilhas, e depois vem para a gente conferir e homologar as tabelas para ver se estão de acordo com o que foi aprovado pela Gergs. Então, eu só acho que seria desnecessário, mas só uma observação. Apenas observo, senhor presidente, que essa colocação da imediata aplicação do reajuste, tão logo publicadas as tabelas tarifárias pelo DAIR, era para que não pare nenhuma dúvida, fique aguardando os 10 dias estabelecidos no item 2 para homologação por parte da Gergs, e sim que as empresas já possam colocar em vigor, tão logo o DAIR elabore suas tabelas, antes mesmo da homologação por parte desta agência. Esse é o sentido desta observação. Ok. Mais alguma consideração, senhores? Não, Conselheiro. presidente. O meu entendimento foi similar ao do conselheiro Mangeron e também entendi a preocupação do conselheiro revisor Paulo Petersen. E, pelo que eu estou entendendo, a resolução permanece com os itens proferidos aí no voto do conselheiro Lorenzon, né? Só a questão ali da compreensão para não restar dúvida. Perfeito. Perfeito. Ok, conselheiro Mangeron? Sim, Conselheiro Mangeron? sim. Perfeito. Ok, então eu devolvo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para que confirme, então, o seu voto. E está, sim, confirmado, presidente, inteiramente. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheiro Mangeon? Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porce? Acompanho o relator. Muito obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada também por unanimidade. Passamos para deliberações. Presidente, a Eleonora está pedindo para se manifestar. Pois não, desculpe, Eleonora, não vi. Por favor. Desculpa interromper, presidente, mas apenas para ficar registrado se todos os conselheiros aprovam também a emenda do revisor. Então, fazer a votação sobre a emenda do conselheiro revisor, só para ficar registrado na ata. Se os senhores puderem refazer a votação da segunda parte, apenas para ficar registrado se houve unanimidade ou se houve alguma objeção. Obrigada. Tá, obrigado, Eleonora, boa lembrança. Então, na realidade, a gente precisa deliberar também, ou votar também, em relação à observação por parte do conselheiro revisor, conselheiro Petersen, é isso, né? Então, eu pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo com a proposta feita no voto do conselheiro Paulo Roberto Petersen. Conselheiro... Pois não? Eu entendo que é desnecessário, porque já é assim a prática. Então... Sim, mas a questão é que, pelo que a Eleonora acho que está lembrando, é como foi mencionado especificamente essa questão, a gente precisaria deliberar, é isso, né? Até pergunto, na verdade, eu pergunto aos demais conselheiros, vamos primeiro entender o que nós estamos votando, para não parar dúvida alguma, né? Mas então é isso. Na prática já funciona assim, né? E dado que é assim, da minha parte, eu não tenho óbice a forma ali do texto do conselheiro Paulo Petersen na revisão. Também eu entendo dessa forma, eu vejo que esse acréscimo não causa nenhuma alteração no voto, ele só dá, eu diria, procura criar uma urgência maior para que se conclua esse trabalho. Mas eu não vejo nenhum problema, posso acompanhar. Ok. Conselheiro Mangeon? Então, está feito o registro, então acompanho também. Perfeito. Também. Quem faltou consultar, não, acho que todos, então, também acompanham. Então, ok? Então, está aprovado. Próximo item, deliberar sobre
o encaminhamento de número 64/2022 do conselheiro relator Luiz Henrique Mangeon sobre pedido de reconsideração apresentado pela Corsan contra a decisão do Conselho Superior na resolução decisória de número 643/2020, relativa ao auto de infração 003/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. Isso tudo refere-se ao processo de número 0009833900/21-1. Eu passo para o conselheiro Mangeon para fazer um breve relato, conselheiro. Por favor, eu faço. Prezados conselheiros, trato o presente expediente de pedido de reconsideração com efeito suspensivo apresentado pela Corsan contra a decisão do Conselho Superior, que emitiu a resolução decisória 643/2020, onde conheceu e negou provimento ao recurso apresentado pela Corsan, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 490.134,48, aplicado pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração número 3/2021. O expediente foi encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, que, através da informação 73/2022-DJ, analisou os pedidos efetuados, entendendo pelo não cabimento dos mesmos, em resumo, pelos seguintes motivos. Quanto ao efeito suspensivo, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 89, parágrafo 2º da Resolução Normativa 27/2016. A Corsan não demonstrou fatos concretos que importem justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão, aptos a justificar a atribuição do efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e desconsiderar decisão colegiada já amplamente debatida pelo Conselho Superior da AGERGS. Quanto ao cabimento, no caso, a decisão atacada não é de única instância. O Conselho Superior é a instância recursal da decisão proferida pelo município de Santa Maria. Desta forma, não preenchidos todos os requisitos cumulados do artigo 89 caput do Regimento Interno, descabe pedido de reconsideração, uma vez que não é o meio adequado. Logo, não deve ser conhecida por falta de interesse processual. E aqui eu transcrevo o artigo 89. Da decisão originária emitida em única instância pelo Conselho Superior, cabe pedido de reconsideração no prazo de 10 dias contados da publicação no Diário Oficial. Quanto ao mérito, o pedido de reconsideração limitou-se a reproduzir as razões do recurso, de modo que não vieram aos autos fatos supervenientes à decisão do Conselho Superior, e tampouco foi apontado algum erro material. A alegação de violação aos artigos 54, inciso 5 e 57, inciso 4, da Lei Estadual 15.612 de 2021, por não ter a decisão do Conselho Superior, em tese, enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de infirmar a conclusão do julgador, não vinga. Verifica-se no voto do relator o enfrentamento exaustivo de todas as questões suscitadas, resultando na resolução decisória 643/2022. Aliás, especificamente quanto à alegação de não ter ocorrido reincidência e no tocante à impugnação da dosimetria da pena, reporto-me a informação, as razões da informação 141/2021 DJ-GERGS, de lavra da doutora Luciana Luz de Carvalho, acolhidas pelo conselheiro relator em seu voto. E aqui eu transcrevo. E, no caso ora analisado, houve efetivamente a decisão definitiva da AGERGS na autuação da Corsan por infração na mesma via.
o que ocorreu por meio da Resolução Decisória 588/2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 15 de julho de 2020. Logo, a reincidência está caracterizada. E continuo. Quanto à ausência de proporcionalidade da multa, entende-se que não procede a alegação da companhia, pois implicou 49,75% do limite percentual estabelecido no contrato de programa, como apontado na dosimetria. Então, desta forma, diante da informação emitida pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, opino pela não concessão do efeito suspensivo e pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Entretanto, a consideração e deliberação dos demais conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. A palavra está com os senhores conselheiros. Algum comentário? Conselheiro Petersen. Não, senhor presidente, nenhum comentário. Bom, então, em não havendo comentário, imagino, podemos, pergunto então se todos estão de acordo, significa que todos estão de acordo com o relato do conselheiro? Perfeito. Ok, então está por unanimidade também aprovado, conselheiro Mangion, o seu relato. Passamos então para comunicações. Primeiro, informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 0016263900/21-1, que trata de alteração do quadro societário da concessionária da Estação Rodoviária de Dois Irmãos. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Também informar que está pautada para o dia 19/4/2022, na sessão de número 15/2022, a análise do processo de número 0016263900/21-1, que trata de alteração do quadro societário da concessionária da Estação Rodoviária de Dois Irmãos. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Finalmente, vamos para assuntos gerais e eu pergunto se os senhores conselheiros têm algum tema que queiram trazer para a discussão. A palavra está aberta. Agradeço. Em não havendo, então, vamos encaminhar o encerramento, então, da nossa sessão ordinária, de número 14/2022, realizada hoje, dia 12 de abril de 2022. Muito obrigado pela presença e participação de todos os senhores conselheiros, do pessoal da casa. Eu só peço, se puderem, os conselheiros ficar mais alguns minutinhos para, depois que encerrarmos aqui a sessão, fazermos as assinaturas das resoluções. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa semana. Igualmente, a todos. Ok, então vamos